ficamos incumbidos de apresentar o trabalho que tem por título Prognóstico a longo prazo e resultados do tratamento em tumores cerebrais infantis e neonatais. Esse é um estudo do tipo coorte, que o grande objetivo aqui é acompanhar pacientes neonatais e pacientes infantis que tiveram tumores cerebrais e passaram por um processo de recuperação após uma cirurgia, após um tratamento por quimioterapia. Ok? Então, introduzindo aqui, de fato, esse trabalho ele tem como por objetivo, né, mostrar os tumores intracranianos neonatais infantis e que eles estão entre os mais comuns do sistema nervoso central. Então, é, nós temos que pensar aqui que as crianças, quando são acometidas por esse tumor, essas crianças elas estão num grupo que é vulnerável e que eles vão sofrer e precisam de uma análise de toda a ciência, todo estudo para conseguir traçar um caminho, uma rota alternativa para conseguir tratar de forma eficiente. O prognóstico depende basicamente do perfil histopatológico do tumor. Então, como o tumor se manifesta patologicamente, pensando na análise genética, pensando na análise epigenética, pensando em como ele vai se manifestar naquele tecido, é isso que vai fazer com que isso que vai determinar o prognóstico do perfil histopatológico do paciente. Tá? Então, esse paciente vai se recuperar de alguma forma ou ele vai piorar de alguma forma, vai depender de como esse tumor se comporta no indivíduo, tá? Um outro ponto é que o estudo ele faz diferenciação entre os dois tipos de tumores cerebrais, os tumores infratentoriais e os tumores supratentoriais. Os infratentoriais são mais comuns em crianças de 6 a 12 meses e os supratentoriais mais comuns em crianças acima de 1 ano. Isso aqui é um ponto de alerta, porque nesse estudo aconteceu uma coisa contrária, uma coisa oposta. Uma coisa que vai ser discutida bastante aqui é que os tumores cerebrais, os tumores do sistema nervoso central se comportam de forma diferente em neonatais do que em crianças assim, acima de 1 ano, né, infantis. Esse comportamento não se sabe muito ao certo por que que é dessa forma, mas o que é mais comum para crianças acima de um ano não é mais comum para crianças de 0 a 12 meses, tá? Então, aqui é o tentório, né? O tentório é a tenda do cerebelo, é basicamente o que divide a parte de cima do encéfalo da parte de baixo dele. Então, a parte de cima a gente vai ter o telencéfalo, a parte de baixo a gente vai ter cerebelo, ponte, bulbo, tronco cefálico no geral, né? Aqui eu consigo ver a delimitação da tenda, mostrando que aqui nessa região telencéfalo, né? E aqui na parte de baixo a gente vê uma ponta do cerebelo, aqui o mesencéfalo. Aqui é um tumor, certo? Que foi identificado nesse paciente. Essa imagem aqui não é do artigo, essa imagem é do Radiopédia, tá? Um tumor de lado direito, tá? Que foi identificado, e aqui dá para ver que tem uma delimitação. Esse tumor aqui seria classificado como supratentorial, tá? Então, seguindo aqui a ordem de acontecimento, o tratamento primário antigamente era pensado em fazer uma cirurgia de remoção, certo? Porque o tumor, quando ele cresce, ele aumenta a pressão intracraniana dentro da cabeça do neonatal, dentro da cabeça do infanto. E a primeira linha de pensamento era: tem que tirar, tem que fazer a cirurgia, tem que remover esse tumor. Tá? Hoje em dia, o tratamento é um pouco mais individualizado. Tá? Então, a primeira linha de pensamento, além da cirurgia, tá? Ela não é contraindicada de forma alguma. A primeira linha de tratamento é por quimioterápico, tá? Antigamente era radioterapia, que era muito mais agressiva. Hoje já se pensa em quimioterapia e já se pensa de forma individual, tá? Então eu não vou dizer que todos os tumores são tratados dessa forma. Não é assim, tá? Na medicina nem nunca nem sempre. Na verdade existe uma linha de pensamento que tem que ser tratada para conseguir lidar com esse tumor para cada situação. Tá? Então, só que essa abordagem aqui é uma abordagem pensada para crianças mais velhas, certo? E não especificamente para neonatais. E como é que seria essa abordagem neonatal, né? E aí a introdução ela faz esse questionamento. Como está hoje esse desenvolvimento de forma de tratamento, de abordagem para cânceres tumorais, para tumores cerebrais em crianças neonatais? E aqui o raciocínio seria o seguinte: uma abordagem multidisciplinar, uma equipe neuro-oncopediátrica que conversa entre si, que traça uma linha de raciocínio entre eles de acordo com o que está validado cientificamente na medicina. Um segundo ponto aqui seria pela pesquisa e pela caracterização de tipos tumorais, ou seja, se eu conseguir pegar aquela criança, que é aquele neonato, e classificar o tumor dela, entender qual é
a mutação associada, eu vou conseguir traçar uma linha de tratamento melhor, que vai indicar um prognóstico melhor para o meu paciente. Tá? Então, é com esse pensamento que foi feito esse estudo para observar como está sendo a abordagem multidisciplinar, como está sendo a caracterização desses tumores em neonatais e em infantos e como ele se comporta de acordo com o prognóstico de cada paciente. É, e aqui chega nos objetivos, né? Avaliar melhor os desfechos clínicos e a sobrevida global de pacientes infantis e neonatais com tumores cerebrais, tá? Então, é um estudo coorte, um estudo que eu vou analisar desde a da doença, o surgimento dela, o tratamento e a forma que a pessoa progrediu com essa doença. Agora, explicitando um pouco mais das metodologias que foram utilizadas, esse estudo ele realizou uma análise monocêntrica retrospectiva durante 20 anos. Ela deu-se início em janeiro de 2000 e foi até setembro de 2023 na coleta dos pacientes. Coleta e análise, realização do estudo. Essa análise dos pacientes foram com pacientes de um centro de oncologia pediátrica de referência no país, a nível de país, e eles coletaram os pacientes que foram e os que não foram também tratados com procedimento cirúrgico, com idade de até 12 meses na admissão. Com isso, durante todo esse tempo, eles coletaram um total de 63 pacientes, tendo em vista que, mesmo sendo um centro de referência, ainda é baixa, são de 2 a 3 casos por ano, diagnosticados nesse centro. Para a realização do estudo, foram coletados registros hospitalares dos pacientes nos prontuários e exames de ressonância magnética da admissão, a ressonância magnética de controle e no pós-operatório dos pacientes que se submeteram a procedimentos cirúrgicos. Após a cirurgia em si, o ato era caracterizado em GTR, MTR ou STR, ou seja, a depender de até onde poder se estender a ressecção tumoral, sendo GTR uma ressecção total, sem evidência de massa tumoral restante, NTR com uma película fina ainda de tumor, e STR uma ressecção subtotal, que ainda ficou evidenciada uma porção tumoral no paciente. Para avaliar o estado do paciente, foi utilizada a escala de Lansky, que é essa daqui, que ela avalia a performance da criança, se ela está ativa, se ela está não ativa, acamada. E isso foi o que foi utilizado com a graduação que varia de 0 a 100, para avaliar o estado da criança, tanto no pré-operatório como pós-operatório. Já eles também separaram, eles subdividiram os pacientes de acordo com o tratamento a que eles foram submetidos. Se o paciente tinha condições e a cirurgia não era uma que fosse de altíssimo risco, eles optavam pela cirurgia direta. Diretamente eles ingressavam na cirurgia buscando a GTR, buscando a ressecção total. Entretanto, quando o tumor era muito grande ou muito vascularizado, por exemplo, o risco cirúrgico era bem maior, de início era feita uma redução tumoral para alívio da pressão intracraniana, associada a uma quimioterapia que buscava uma redução tumoral. E com a diminuição do tamanho do tumor, eles abordavam novamente buscando a ressecção completa do tumor, ou seja, era um procedimento em dois tempos, em que o primeiro era para sair da urgência e do aumento da pressão intracraniana, e a segunda era buscando a ressecção já total. Nesse tipo de tratamento, essa redução tumoral também buscava a realização de uma biópsia para de análise do fragmento retirado para saber qual é o perfil histopatológico. Como foi mencionado já, o prognóstico do paciente depende muito do perfil histopatológico do tumor. E uma terceira estratégia de tratamento era a radioterapia focal. Entretanto, essa radioterapia ela buscava ser adiada para pacientes com no mínimo 1 ano, e se fosse radiação no crânio encefálica, era adiada até para 3 anos, ou seja, o paciente só era submetido à radiação se ele tivesse mais de 3 anos de idade. Já a análise histopatológica tumoral, ela era realizada com análise da morfologia das células, análise genética e epigenética, como, por exemplo, metilação ou ausência de metilação no sequenciamento genético das células, associado a sequências, como, por exemplo, a sequência de Sanger, o NGS ou microraios, essa SNP,
para avaliar qual era o tipo histopatológico tumoral. Entretanto, alguns tipos, como por exemplo os tumores de plexo coroide, eles não conseguiram, não submeteram a esses sequenciamentos e ficaram somente na análise histopatológica, genética e epigenética das células tumorais. Já a análise estatística elas foram testadas, como a distribuição de dados, por exemplo, foi testada de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov. É um nome bem difícil, mas era para testar se a distribuição de dados estava coerente. Já a sobrevida, ela foi utilizado, foi aplicado o método de Kaplan-Meier e ambos foram as interpretações gráficas foram jogadas em um ambiente gráfico para poder plotar os gráficos que serão mais adiante explicados aqui pelo nosso colega. Pode passar, tá, Flávio? Excelente. Então, falando um pouco dos resultados, né, o que, que eles conseguiram obter nessa pesquisa, existe uma parte no artigo, né, que eles falam muito, eles escrevem muito descrevendo como era essa população, mas eles trouxeram tabelas interessantes que a gente consegue trabalhar e conseguir enxergar como como se comportavam essas 63 pessoas que foram selecionadas para esse estudo. Basicamente, desse grupo de 63 pessoas, a maior parte era masculina, mas não era uma parte muito grande, sabe? Era cerca de 55,6%, ou seja, 35 homens, 28 mulheres, certo? Essa tabela aqui, ela vai nos indicar, basicamente, a demografia da população, né, estudada, e ele coloca um asterisco aqui, indicando qual foi o intervalo de tempo entre o primeiro sintoma e a admissão do paciente no hospital, e o segundo asterisco para indicando se esse paciente foi levado com mais de um sintoma. E aqui, se eu passar e conseguir observar, essas aqui foram os sintomas mais comuns que os pacientes apresentaram e foram isso que levou eles ao hospital para conseguir identificar esse tumor, né? Sendo mais comum a macrocefalia e sintomas de pressão intracraniana aumentada, né? Hipertensão intracraniana. Rebaixamento do nível de consciência, déficit neurológico também foram observados em pacientes, né? E basicamente 40 desses pacientes tiveram aqui um crescimento tumoral elevado. É, e também tem a questão da localização desses tumores, né? Alguns desses tumores aqui acometiam outras, mais de uma parte, né? Mas aqui a gente consegue ver quais eram essas partes dentre os supratentoriais, dentre os infratentoriais. Supratentoriais, basicamente, tínhamos que a maior parte acometeu vários compartimentos corticais e subcorticais, uma grande parte acometeu a região intraventricular, outra região acometeu o canal óptico, e outra acometeu estruturas subcorticais profundas. E pensando em infratentoriais, nós tivemos basicamente a maior parte acometendo o quarto ventrículo e um empate ali entre tumores que acometeram cerebelo e tronco encefálico. Tá? Então, aqui são a grande preeminência, a gente já consegue ver que nesse estudo, a maior prevalência, né, a maior quantidade de tumores de sistema nervoso central foram supratentoriais e não infratentoriais. Outra tabela apresentada pelo artigo é essa que ela vai explicitar os perfis histopatológicos dos tumores, juntamente com os percentuais dos tumores que são supra e dos que são infratentoriais. Primeiramente, o que foi mais comum, ele dividiu primeiro em 5 subgrupos. E desses 5 subgrupos, o que foi mais comum foram os gliomas astrocíticos circunscritos com o astrocitoma pilocítico. Ele teve 18 casos dos 63, nos quais 14 foram supratentoriais. Do segundo subgrupo, que são os tumores glioneuronais e neuronais, ele teve o ganglioglioma, ganglioma infantil desmoplásico, com três ocasiões nos 63 pacientes, em que 2 eram supratentoriais e 1 era infratentorial. Também teve o ganglioglioma, com apenas um que foi supratentorial, o astrocitoma desmoplásico infantil, com um tumor também supratentorial, e tiveram os gliomas de baixo grau de diferenciação. Uma ênfase é que esses daqui são os não verificados, ou seja, eles não tiveram a análise histopatológica e foram sim pela análise de imagens. A ressonância magnética era compatível, então eles foram alocados aqui, os não verificados, que ocorreram 2, sendo que um foi supratentorial e o outro foi infratentorial. Já no terceiro subgrupo, são... Volta lá, por favor.
o subgrupo de tumores embrionários, em que nós temos como representante um tumor rhabdoide teratoide atípico, que foi o segundo mais prevalente. Ele teve 10 casos, dos quais 6 foram supratentoriais e 4 infratentoriais. Além disso, tivemos um meduloblastoma com dois pacientes, ambos infratentoriais, o tumor embrionário de rosetas multicamadas, com dois que também foram infratentoriais, e os pinealoblastomas ou tumores da glândula pineal, que são supratentoriais. Tivemos um dentre os 63. Os outros dois subgrupos que ele citou foi o subgrupo dos tumores de plexo coroide, com o papiloma do plexo coroide com 9 casos, sendo eles 8 supratentoriais e um categorizado como infratentorial, mesmo estando no plexo coroide. Tivemos o carcinoma de plexo coroide com 2, sendo que os dois foram supratentoriais, e um papiloma atípico de plexo coroide que também foi supratentorial. Já no quinto subgrupo, e último apresentado aqui pelo trabalho, ele dividiu o subgrupo dos ependimomas, em que tem três ependimomas que eles são diferentes, pequenamente diferentes na sua carga genética, e são o ZFTA, o YAP1 e o PFA, totalizando 7 casos, em que 5 foram supratentoriais e 2 foram infratentoriais. Além disso, tiveram o subgrupo do glioma, do tipo infantil, e o glioma hemisférico do tipo infantil, que tem um caso com imagens dos pacientes, em que tiveram 4 pacientes e os 4 foram supratentoriais. Mas à frente as imagens desse glioma hemisférico do tipo infantil será apresentado de um dos 63 pacientes. Excelente. Após a apresentação, a gente começa a observar um pouco do impacto histopatológico. Aqui a gente traz uma outra tabela que o artigo comenta, certo? Que fala sobre a taxa de sobrevivência desses pacientes ao longo dos anos, né? E aí nós temos que levar em consideração aqui o seguinte: o estudo ele fez algumas análises histopatológicas e fez sequenciamentos genéticos para dizer, esse tumor tem tal prevalência por ter tal mutação, ok? E isso aconteceu basicamente em quase todos. Alguns não foram possíveis de fazer, se não me engano, foram 11 que não conseguiram fazer, ou foram 9. E desses 63, 4 passaram, foram avaliados sem cirurgia, né? Sem poder fazer biópsia, sem poder fazer cirurgia. E dentre esses 5 grupos que foram divididos, vários apresentaram mutações distintas, tá? Então, não aconteceu de, tipo assim, a mutação é observada nos tumores embrionários, foi a mesma em gliomas de baixo grau. Não foi esse caso que aconteceu. Os gliomas de baixo grau tinham um tipo de mutação, os embrionários tinham outro tipo, tá? Então, isso daqui vai nos trazer uma relevância histopatológica, nos mostrando que de acordo com a mutação e como o tumor se desenvolve no seu cérebro, de acordo com o tipo do tumor, né, de acordo com a sua classificação, existe uma diferença de sobrevivência, né, existe uma diferença na taxa de sobrevivência para aquele subgrupo, né? E o que foi observado nesse estudo foi que no primeiro ano de vida os gliomas de baixo grau foram os que apresentaram uma melhor sobrevida, né, uma melhor taxa de sobrevivência, com 96% dos casos chegando a um ano de vida. E aqui a gente consegue também já ver que os tumores de origem embrionária foram os que tiveram a sobrevida mais baixa, né? Que no caso aqui foi só 30% dos que sobreviveram. A gente consegue ver esse padrão se repetindo aos 3 anos e aos 5 anos também. Vale destacar aqui que um tumor que não é muito comum normalmente na população infantil é o tumor do plexo coroide. Esse tumor, ele representa menos de 2% da taxa de tumores do sistema nervoso central. Mas aqui nesse estudo, ele foi bastante prevalente e também foi um tumor que apresentou uma sobrevida bem elevada. Já houveram estudos antes, né, anteriores, que demonstraram essa sobrevida alta nesse tipo de tumor. E nesse estudo atual, agora, nesse artigo, também foi confirmada essa sobrevida. Outros tumores foram os ependimomas, né, que tiveram como subcategoria aqui os gliomas hemisféricos infantis, do tipo infantis, que ficaram ali mais ou menos na mesma faixa, né, que de 50% aproximadamente, o que representa que esses tumores sofrem uma influência de acordo com o grau de malignidade do tumor. Então, eles são muito mais nocivos do que o plexo coroide e os low grade. E por isso que eles apresentaram essa taxa aqui, mais ou menos de 50%, né? Ou seja, o nosso
o nosso armamento de tratamento contra esses tumores ainda representa um déficit, justamente porque a forma que ele se manifesta é muito maligna, muito danosa, e isso aí, de certa forma, fica meio incontrolável nas mãos do médico, né? A gente consegue ver o que o resto da tabela nos 3 anos, nos primeiros 3 anos de vida e nos 5 anos de vida. A gente consegue ver que os tumores de glioma de baixo grau se mantiveram numa taxa alta, né, de ali de 88%, uma taxa bem alta, enquanto que os de origem embrionária e os de origem ependimária, né, os ependimomas, apresentaram sobrevidas um pouco mais baixas, né? E esses dois, inclusive, eles não chegaram, né? Não houve nesse estudo pacientes que passaram com esse tipo de tumor, né? Que passaram dos 5 anos de vida, o que representa aí um grau de malignidade bem exacerbado. Os tumores de plexo coroide se mantiveram ainda como o segundo tipo de tumor com a melhor taxa de sobrevida, né? Até os 5 anos e dali para frente, certo? Então, tem essa imagem que ele trouxe, né? Que é basicamente um programa de computador que utiliza ali a curva de Kaplan-Meier. Essa curva, ela vai pegar todos os casos, né? E vai colocar aqui num gráfico, que representando aqui no eixo vertical a probabilidade de sobrevivência e no eixo horizontal ao longo dos anos, né? Que isso aqui é basicamente muito comum em estudo do tipo cohort, já que você quer analisar uma taxa de acordo com os anos. A gente consegue ver aqui que mais perto do 0, 1 ano de vida, a sobrevida é um pouco mais alta, justamente porque o tumor ainda não se desenvolveu por completo e o paciente ainda está em observação, né? Ou ele acabou de nascer, vai ficar ali internado, tá? Então, é, essa parte aqui faz sentido que esteja lá em cima, mas existe aqui uma queda muito brusca, o que representa uma taxa de morte muito alta para esses pacientes, porque, enfim, tumores cerebrais são muito danosos e têm um grau de mortalidade alta. Entretanto, aqui a partir dos 4 anos de idade, a gente começa a ver uma curva um pouco mais retilínea, né? O que representa ali uma estabilidade na taxa de sobrevivência. E dentre esse estudo aqui, né, os pacientes foram observados durante ali 23 anos, o que representa que a partir dos 6 anos aqui de idade até os 23, nós tivemos ali a mesma taxa de sobrevivência dentre os sobreviventes, né? A gente consegue ver esse outro gráfico aqui que ele consegue dividir os tipos tumorais de acordo com a sua taxa de sobrevivência. Então, se a gente vê aqui os low grade, né, os gliomas de baixo grau, eles são os que tiveram a taxa de sobrevivência desde o início mais alta em relação a todos os outros, seguido aqui dos grupos de plexo coroide. Enquanto que se a gente for observar aqui os gliomas hemisféricos do tipo infantil, os ependimomas e os gliomas de origem embrionária, eles estão nas partes mais baixas, né? Sendo a origem embrionária o pior e não chegando aqui aos 5 anos de vida. Enquanto que os grupos de ependimomas também não chegaram aos 5 anos, mas tiveram uma taxa de sobrevivência maior. Isso aí representa aquele impacto histopatológico que eu comentei. É a forma que ele se manifesta que faz com que ele tenha uma sobrevida baixa, mas os tratamentos conseguem retardar isso até certo ponto. E os IHGs, né, que são os tumores hemisféricos de tipo infantis, tiveram aqui uma sobrevida um pouco melhor, mesmo eles sendo ali uma subclassificação dos ependimomas, né? Mas tiveram ali um desenvolvimento infantil um pouco melhor, fazendo os pacientes passarem dos 10 anos de vida. Explicitando um pouco mais ainda sobre o prognóstico dos pacientes, dos 63 pacientes que participaram desse estudo, 27 óbito antes dos primeiros 12 meses. Ou seja, eles não tivemos como acompanhar o segmento deles. Entretanto, os 36 pacientes que sobreviveram, eles foram acompanhados no estudo por um tempo médio de 126,6 meses, sendo que o que foi acompanhado por menos tempo foi por 74 meses aproximadamente, e o que foi mais foi 102 aproximadamente. Pode passar. Desses 36 que sobreviveram, aqui é um dado que trouxe que mostra, além de prognóstico, a qualidade de vida desses pacientes. 24 concluíram a pré-escola e a escola em condições normais, sem necessidade de metodologia adaptativa para eles. Já 8 dos 36, eles necessitaram de uma educação individualizada e modificada para que eles conseguissem acompanhar a evolução do que é esperado na sala de aula, e 4 necessitaram de assistência com atividades simples da vida diária. Ou seja, mostra que dos 36, 24, ou seja, 2/3, tiveram uma vida normal após o procedimento cirúrgico. Nesse caso, eles não tiveram
déficits de aprendizado ou alguma sequela que impossibilitasse eles conviverem ou que necessitassem de auxílios especiais. Já agora, depois de trazermos toda essa apresentação de como foi feita a coleta, dos resultados das coletas, trazendo um pouco para a discussão, nós percebemos que o objetivo principal desse estudo foi evidenciar e pesquisar o tratamento e, principalmente, o prognóstico a longo prazo de pacientes com tumores cerebrais infantis que foram diagnosticados abaixo dos 12 meses. Essa coleta dos pacientes, dos dados para análise, já que foi um estudo retrospectivo, ela ocorreu no Centro de Referência Nacional. Pode passar, tá, prof? Que mesmo por ser um centro de referência nacional, ele ainda tem uma taxa baixa de adesão não, de diagnóstico de pacientes. Já essa relação incidência, localização e idade é porque a localização dos tumores cerebrais infantis ela é diferente de acordo com a idade da população pediátrica que está se analisando, como foi falado no início do trabalho. Nesse presente estudo, 70% foram supratentoriais, enquanto na população pediátrica mais velha, apenas 20%, apenas na população mais velha, é mais comum os tumores serem infratentoriais. Dos 70% que são supratentoriais, 20% são duplex coroide. Uma informação é que esses tumores, eles ocupam menos de 2% de todos os tumores cerebrais pediátricos, e, entretanto, eles estão parecendo ser bem mais comuns nos pacientes pediátricos que tenham de um ano de vida. Já as diferenças do esperado e do encontrado nesse estudo foi um dos exemplos. Os teratomas e os tumores ou tumores de células germinativas, eles não apareceram nesse estudo, o que levou a uma possível conclusão de que os teratomas infantis são raros na população que foi estudada. Ou seja, nem tudo se aplica a todos os lugares. Uma população, por exemplo, de um outro continente, ela apresentará pacientes com evoluções diferentes e principalmente com tumores histopatologicamente diferentes, a depender do local dessa população. Essa parte aí pode passar. Agora nós temos um caso que evidencia um dos pacientes desse estudo. Essa paciente, a paciente das imagens A e B, foi um menino de 6 dias de vida que apresentou sintomas com uma macrocefalia. O sintoma-chave dele foi a macrocefalia. O exame histopatológico dele evidenciou um glioma infantil de baixo grau e apresentou as características de ser um glioma hemisférico tipo infantil, com uma atividade que é proliferativa, entretanto ela é mais demorada. Ele recebeu quimioterapia e uma biópsia aberta do tumor. A quimioterapia foi feita com vincristina e ciclofosfamida e ele faleceu aos 4 meses de idade, devido à falência de múltiplos órgãos. Ele não chegou a fazer a GTR dele, não foi feita a ressecção tumoral total. Já a paciente das imagens C e D foi uma menina que, aos 226 dias de idade, ela apresentava náuseas, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e macrocefalia. A análise histopatológica do tumor dela evidenciou um ETMR. Eles falam ETMR, que é um tumor embrionário com as rosetas multicamadas. Essa paciente foi diagnosticada aos 226 dias e o procedimento cirúrgico foi realizado uma GTR, uma ressecção tumoral total, e ela ficou em observação durante 14 anos no estudo e não teve nenhuma recidiva, nenhum tumor residual que aparecesse nos exames de imagem consequentes durante os 14 anos que ela foi avaliada. Ou seja, nessa imagem ele traz os dois extremos do trabalho. O paciente que fez o primeiro procedimento e a quimioterapia na tentativa de reduzir o tumor para depois ser abordado novamente. E temos a paciente CID que foi feita a ressecção completa tumoral e ela foi acompanhada durante 14 anos sem nenhuma sequela e sem nenhuma recidiva do tumor. Pode passar, tá falando. Excelente. Aqui seguindo um pouco do que eu já falei, né? Mas aqui ele traz uma certa discussão em relação a isso, que foi sobre as taxas de sobrevivência, né? Como eu já havia comentado, os gliomas de baixo grau foram os que apresentaram a melhor taxa de sobrevida nos primeiros 5 anos, né, de vida, que foi ali de cerca de 88%.
Basicamente, essa taxa de sobrevida, a taxa de mortalidade nesse grupo, ela não é, de acordo com o trabalho, né, de acordo com o que eles falaram, isso tem a ver não tanto com o comportamento da doença, mas sim aos fatores tumorais e aos fatores de risco cirúrgico. Então, por exemplo, se o paciente que tem esse tipo de tumor for submetido a uma cirurgia, e foi com certeza, independente do grau, se a cirurgia apresentou, por exemplo, uma taxa de sangramento, por uma hipervascularização local, por efeitos tumorais e patológicos, isso daí representa uma complicação cirúrgica grave que pode levar o paciente à morte. Tá? Então, essa baixa sobrevida aqui, essa queda, aliás, da sobrevida, não estava representando aqui como a doença se manifesta, mas sim a gravidade da situação, né, em relação ao tamanho do tumor, estruturas acometidas, os riscos cirúrgicos atribuídos. Em tumores do tipo do plexo coroide, né, eles demonstraram uma sobrevida também favorável de 75% nos primeiros 5 anos, né? Isso daqui já estava um pouco mais relacionado ao tipo do tumor, né? Diferente do outro. E também a avanços quimioterápicos, tá? Então, a forma em que a ciência desenvolveu para conseguir tratar esse tipo de tumor se mostrou eficaz. Mesmo que isso não fosse exatamente o intuito inicial desse tipo de pesquisa, pesquisa de tratamento, mas que funcionou e funciona. Então, se diz que a quimioterapia aplicada para tumores desse tipo aqui é bem eficiente, assim como para os gliomas também, mas para esse tumor aqui, que mesmo sem ser prevalente, mesmo sendo incomum, ainda apresenta um tipo de tratamento eficaz, que pode ser visto em vários casos durante esse trabalho e em outros trabalhos também. Pensando nos ependimomas, ali, nos ependimomas, também já foi comentado por Pedro, né? Existem vários tipos, né? Vários tipos de mutações. E isso daí já atrela um pouco da sobrevida, né? Que foi baixa nos ependimomas, foi cerca de 53%. É, aplicam isso aí como consequência do contexto molecular do tumor. Então, é a forma em que o tumor se manifesta, o tipo de mutação que é danoso para o paciente, né? Se a gente for observar aqui, no estudo foram encontrados dois tipos de tumores desse daqui, que foram tumores de fossa posterior tipo A e fossa posterior do tipo B, sendo os tipo A mais prevalentes em bebês e crianças e tipo B mais prevalentes em adolescentes e adultos, né? Nesse estudo só foram encontrados os de tipo A, mas foram relatados ali explicações sobre o tipo B. Qual o impacto disso? Os dois são na fossa posterior, mas a forma em que eles se manifestam molecularmente são diferentes, o que também se traduz como um tipo de prevalência diferente em certos grupos, o grupo pediátrico e o grupo adulto. Essa diferenciação aqui gera o quê? Gera um impacto na sobrevida, um impacto em como o tumor se manifesta, sendo que o tumor que afeta crianças que tem um tipo de alteração molecular específica representa um prognóstico ruim, um prognóstico pior para esse grupo do que tumores da fossa posterior do tipo B, que tem outro tipo de manifestação. Então aqui é uma representação da importância que tem de analisar o tipo de mutação do tumor para entender como ele se manifesta no tecido, como ele traz o dano para o tecido, dano histopatológico, e assim eu consigo traçar um caminho, entender qual vai ser o prognóstico desse paciente, como é que ele vai se manifestar, como é que a análise da vida desse paciente após a cirurgia vai se dar de acordo com o tipo de tumor que foi realizado, que foi encontrado, aliás. E os bebês com tumores embrionários, eles tiveram o grau de sobrevivência mais baixo, né? Nos primeiros 3 anos, ela representou cerca de 15%, que é um grau extremamente baixo. E isso também aqui vale salientar, né, que nenhum passou dos 4 anos, como eu já havia comentado. Isso daqui mostra o quão danoso é uma tumoração de origem embrionária para aquela criança. Então, aqui é um grupo que carece de mais observação para conseguir entender qual seria aqui, então, uma forma de tratamento melhor para esse grupo. Mas aqui o impacto, de novo, é um impacto genético. É um impacto que independe, às vezes, da forma que o médico interpreta o caso clínico. E o último grupo é o grupo de gliomas hemisféricos do tipo infantil, que ali representou cerca de 50%. Eu já havia comentado sobre isso, né, que o impacto aqui é um impacto de sinais evidentes uniformemente distribuídos da malignidade do tumor.
Então, é a forma que ele se manifesta aqui. Então, aqui a culpa, nesse caso, né, por que que a sobrevida ficou um pouco mais baixa, está atrelada basicamente a como foi o desenvolvimento clínico desse tumor naquele paciente, que é algo inerente ao tipo de tumor. Então, nesse ponto do estudo, a gente começa a refletir um pouco sobre os tipos de tratamento que nós temos. Eles são eficazes, eles são funcionais, as cirurgias são eficientes, mas o ponto é, o tumor é mais maligno, ele tem mais, ele é mais danoso para aquela população. Então não tem, não é um negócio que meio que perde um pouco o controle. Se esse tumor é muito maligno, se esse tumor é muito danoso para aquela criança, o tratamento não resolve, não pelo tratamento não ser eficaz, mas porque é a característica do tumor de ser extremamente danoso, tá? Então, aqui é um resumo, basicamente, dos primeiros 5 anos, onde os gliomas de baixo grau estavam lá em cima e os ependimomas e de origem embrionária não teve caso do paciente chegar nesse nível, nessa idade. Agora, discutindo um pouco mais sobre o tratamento em si e a decisão clínica, primeiro, o paciente, quando ele é diagnosticado com uma tumoração, uma equipe neuro-oncológica vai avaliar o que, quais riscos e benefícios e o que vai ser feito com aquele paciente. Primeiramente, esse embate quimioterapia e radioterapia. Desde 1980, a quimioterapia ela vem substituindo a radioterapia, principalmente nesses pacientes que são mais frágeis e mais novos. A radioterapia ela agora está basicamente restrita para casos específicos e geralmente ela é adiada, normalmente, na verdade. A partir de 1 ano, como já foi citado, e se for uma irradiação no próprio encéfalo, ela vai ser a partir dos 3 anos, adiada até os 3 anos. E esse prazo que vai ser adiado é com a realização de quimioterapia nesse prazo, até conseguir ter um pouco mais de segurança para se realizar a radioterapia. Já em pacientes que têm um risco cirúrgico elevado, seja por condições do próprio paciente ou por características do tumor, como vascularização, que já foi citado anteriormente, é realizada primeiramente a biópsia aberta, que tanto reduz a pressão intracraniana, como também fornece uma biópsia para analisar o tipo histológico. E após essa biópsia, ou durante ela mesma, é realizada essa cirurgia que ela é passiva de conversão. Como assim? O paciente que ele é de alto risco, ou pelo tumor ser vascularizado, ou porque o paciente está de fato mais frágil, a cirurgia ela é realizada em busca de uma ressecção limitada do tumor. Entretanto, é possível ser convertido no intraoperatório. Ou seja, se o tumor está sangrando mais do que o esperado, essa ressecção ela vai ser menos extensa ainda. Entretanto, se o tumor não está comportando como esperávamos, e sim está mais estável, está mais controlada, essa cirurgia ela é ampliada, sempre a busca é a ressecção total. Muitas das vezes não é capaz, não é possível pela localização, pelas regiões que estão ao redor. Entretanto, a cirurgia ela é modificável mesmo no intraoperatório, a depender de como o paciente esteja reagindo ao procedimento. Ou seja, se ele está estável, progride mais a cirurgia, se ele começa a descompensar ou o tumor começa a fazer um sangramento de grande monta, essa cirurgia ela é minimizada e a extensão dela é reduzida. Já nessa imagem, nós temos o caso de uma menina, ela estava com 2 semanas de idade. Foi detectado um grande tumor na região parieto-occipital esquerda. Devido ao grande tamanho da massa tumoral, ela foi realizada uma cirurgia, como eu acabei de explicar, limitada, e o objetivo era minimizar o efeito de massa que estava apresentando e fornecer um dado que queria ser muito importante para o tratamento dela, que é a histologia desse tumor. A histologia, no caso dessa paciente, foi um ependimoma com a fusão YAP1. Como essa fusão ela já é conhecida, para essa paciente foi realizado um ciclo de cinco ciclos de quimioterapia, conforme um certo protocolo do estudo sobre ependimomas infantis, fazendo com que a massa tumoral diminuísse de tamanho, como podemos ver aqui na imagem C.
comparando a imagem A com a imagem C, observa que ela reduziu bastante de tamanho. Após isso, aos 5 meses de idade, a paciente foi realizado o procedimento, que foi sem intercorrências, e foi feita uma ressecção total nela. O acompanhamento foi durante 2 anos com essa paciente e não evidenciou nenhuma recidiva tumoral. Podemos ver aqui na imagem F e na imagem H. Não, são as ressonâncias de controle que não houve recidiva tumoral no caso dela. Ou seja, é o caso que a gente já falou por 3 vezes durante a apresentação desse trabalho. O paciente não está com condições de realizar a cirurgia imediata, faz uma cirurgia para tirar da urgência, para diminuir o efeito de massa, aproveita e observa qual vai ser o perfil histopatológico do tumor, porque, a depender do perfil histopatológico, o tratamento é totalmente diferente. Por exemplo, nessa daqui, foi um ependioma YAP1 com essa fusão YAP1, foi realizado 5 ciclos de quimioterapia para posterior realizar a abordagem cirúrgica para a ressecção total do tumor. Excelente. Ainda finalizando essa imagem, a gente consegue pensar o quão importante era essa análise histopatológica, né? Entender como se comporta a patologia que você quer tratar é um caminho eficaz para que você entenda como você vai tratar essa patologia. Então, se você conhecer bem o seu inimigo, você vai saber quais armas deve usar. Esse é o ponto grande, é o grande ponto discutido no artigo. Seguindo agora para direções futuras, né, o artigo coloca esse tópico para dizer basicamente o que se espera de um futuro ideal, né, ou um futuro no estudo da medicina nessa área científica, né? E no caso aqui seria que ele consolida, né, que os tumores cerebrais infantis são diferentes, têm características diferentes de tumores em crianças mais velhas. Esse infantis aqui lê-se infantis como neonato, tá? Então, tumores em neonatos são diferentes, se comportam de maneiras diferentes, têm características diferentes do que tumores em crianças mais velhas, né? Sendo que alguns têm bons prognósticos, né? Se bem tratados, e outros, mesmo com um bom tratamento, não apresentam um bom prognóstico. É, e basicamente aqui a gente define também, certo, que as descobertas refletem que esses tumores são molecularmente distintos dos gamas pediátricos e adultos mais antigos. Ou seja, o que se conhecia de um tipo de tumor se comportando de uma forma no adulto é bem diferente de como ele se comporta na criança, né? O que pode aqui indicar que nós precisamos traçar terapias, traçar tratamentos, traçar mecanismos diferenciados, né? Isso aqui carece mais estudo para a gente conseguir definir o que seria mais interessante para aquele tipo de tumor, de acordo com as características dele. Por fim, as análises moleculares detalhadas, né, elas têm um impacto grande no tratamento, tá? Então, fazer uma análise molecular, entender como esse tumor se comporta e entender qual a origem genética e epigenética desse tumor é um impacto enorme, é uma forma de você decidir qual vai ser a linha de raciocínio clínico, a linha de tratamento para aquela criança. E aqui são os pontos fortes e fracos que o artigo traz, né? Ponto forte, basicamente, foi feito num centro de referência, né? Em oncologia pediátrica. Isso minimiza um pouco os vieses, né? Porque, por exemplo, eu poderia fazer esse estudo em um hospital não especializado nisso, porém, isso daí ia me induzir a ter um N baixo, uma numeração de casos mais baixa, ia me levar a acreditar que aquele N baixo seleto e que aconteceu praticamente ao acaso representa a realidade. Não é assim, né, que funciona. E aí, quando eu pego um centro especializado nisso, os casos que eu vou receber disso vão me representar a realidade, já que eu sou especializado nisso. Eu só vejo casos desse tipo. Isso minimiza os vieses. Entretanto, isso aqui tem um viés, tá? Um possível viés aqui seria a questão dele estar limitado a apenas um centro de pesquisa, um centro de tratamento clínico. Outros centros podem ter outras visões, outras vivências, outros tipos tumorais. Então, mas isso daqui não é exatamente um viés assim muito relevante quanto seria se fosse comparar um hospital especializado com um não especializado. Então, ou seja, isso não invalida a pesquisa. Um outro ponto aqui é que essas análises moleculares foram bem feitas em laboratório especializado e elas não só foram bem feitas, como foram reavaliadas. Ou seja, quando eram feitas pelo laboratório, quando essa análise molecular iria para as mãos do clínico analisar, ele convocava uma equipe que fazia uma segunda análise com ele para conseguir firmar que, ó, essa análise está dizendo isso, confirmadamente é isso, tá? Então, ele passava por uma linha de triagem, né?
E pontos fracos, a principal limitação desse estudo é a natureza retrospectiva, né? Ou seja, a limitação aqui é basicamente, boa parte das crianças que faleceram tinham a ver com um tipo tumoral. E por se tratar de um grupo de risco e com uma mortalidade alta, é natural que um estudo coorte ia me dar um tempo um pouco mais curto de análise. Então, isso daqui um certo problema, né? Porque eu não vou conseguir estender esse estudo por muito tempo, já que o prognóstico normal dessas crianças, né, epidemiologicamente pensando e falando, é mais reduzido. Então, isso aqui fica como um ponto fraco, né? Mas isso aqui está mais atrelado à enfermidade, à patologia, do que, de fato, à qualidade do estudo. E um outro ponto aqui também seria a mudança de manejos de tratamento na medicina ao longo do tempo. Então, esse estudo começou num ano e terminou 23 anos depois. Isso daí representa uma grande mudança na forma clínica de raciocinar quanto a essas terapias, né? Isso daí modifica um pouco, né, certas transições e tratamentos em determinadas épocas, tá? Então, se eu tratava o paciente de 2000 a 2005 de uma forma e surgiu uma nova forma de 2006 para frente, ali já tem uma diferença em como esse paciente vai se comportar dali para frente. Mas eles tentaram mitigar esse viés de uma forma. Como? Eles reavaliaram, já que eles estavam com aquele paciente, né? Reavaliaram o prognóstico daquele paciente, caso tivesse recebido o tratamento mais adequado em anos futuros, né? Mas eles não fizeram uma correção, foi só uma reavaliação. Até porque isso daí seria modificar a realidade e isso comprometeria a integridade do trabalho. E pensando aqui na conclusão, nós tivemos aqui 5 conclusões de acordo com o que o trabalho nos forneceu, né? Basicamente o seguinte: o comportamento biológico depende basicamente da localização do tumor, tem locais que são mais perigosos do que outros, e da alteração molecular específica daquele tumor e o comportamento biológico e patológico do tumor. Então, basicamente, isso aqui é quase óbvio, né? A forma que o tumor se manifesta e onde se manifesta e como ele se manifesta influencia diretamente na forma de crescimento e na eficácia em acabar com a saúde do indivíduo, né? Pensando do lado tumoral. A raridade dos tumores resulta em informações clínicas limitadas. O que que acontece? Isso daqui ele quer falar daquela questão de receber só 2 a 3 pacientes por ano. Então, por eu ter uma baixa taxa de pacientes recebendo, ainda mesmo que seja um centro especializado, a taxa foi baixa, isso compromete um pouco a quantidade de informação clínica que eu vou receber. Isso deixa em aberto para abrir mais estudos, né, com outros centros especializados que recebem mais pacientes que possam desenvolver estudos coorte com mais eficácia. Melhora os resultados devido às nossas quimioterapias, né? Então, isso daqui é a forma em que o tratamento hoje é desenvolvido, ela evoluiu bastante com a medicina e isso traz um melhor prognóstico para os pacientes, o que é positivo, ainda que não ideal, porque como nós vimos, tinham pacientes ali que, mesmo tendo o tumor que teve uma sobrevida elevada, né, pensando no grupo como um todo, ainda assim, a gravidade do tumor foi tanta e o tratamento não foi, de fato, 100% eficaz, e isso não seria, só em um mundo ideal, que levou aquele paciente à morte. Então, essa melhoria de resultados existe, mas isso não invalida ainda que exista a possibilidade de melhorar ainda mais essas formas de tratamento. Espera-se, então, né, futuramente, de acordo com o trabalho, que essa análise molecular seja a principal ferramenta de aprimoramento de estratégias de tratamento em tomada de decisão do pensamento clínico. Então, a cada vez mais, análises moleculares são muito requisitadas, né, e ele espera que isso se mantenha ao longo dos anos para conseguir traçar um perfil clínico, um perfil de tratamento mais eficaz para aquele paciente. Ou seja, é uma forma individualizada de pensar no paciente. E aí, qual seria o impacto final de todo esse estudo e toda essa discussão? A melhoria no atendimento e nos resultados para essa faixa etária vulnerável. Ou seja, se eu pensar na faixa etária vulnerável como um todo, pensar em análises de tratamento, de análise molecular integrada, eu vou conseguir melhorar a eficácia dos meus tratamentos e fornecer um prognóstico melhor para aquele paciente. Isso aqui é o modelo ideal da medicina, né? Onde você, a partir das ferramentas que você tem, consegue tratar aquele paciente e levar ele à cura para que ele não tenha grandes impactos na sua qualidade de vida e consiga aproveitar a sua vida ao máximo dali para frente,
independente da enfermidade que o acometeu durante o processo de infância, tá? Então, esse daqui era a grande visão que o estudo tinha e a grande visão que nós, futuros médicos e médicos, temos também como concepção inerente da nossa formação. Nossas referências, e eu agradeço a atenção. Estamos à atenção de todos. E tiver, está aberto para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Doutor Nick? É, muito bom, viu? Parabéns aí pela apresentação. Mostraram interesse no artigo, né? Fluidez, entenderam bastante do assunto. Eu acho que isso é pouco apresentado na faculdade, né? Então já valeu muito a pena aqui, né? É, poderia ser um tempo um pouco menor, né? Porque talvez 56 minutos de apresentação fica um pouco longo, então os próximos seminários a gente ajusta isso aí, mas não tira o brilho, né, da apresentação aí de vocês, né? Eu vou fazer só alguns comentários em 5 minutos aí, ou menos, e vou abrir para o pessoal aí. A Nick já levantou a mão, quer falar, Nick? Pode ficar à vontade. Posso esperar, não tem problema, né? Queria primeiro parabenizar Pedro e Flávio, porque é um assunto extremamente específico, mas se você quiser falar antes, não tem problema não, não rouba a vez de ninguém não. Não, assim, eu senti falta aí, pessoal, do título da revista, né, no início da apresentação. Esse é um trabalho se eu não me engano, é de Praga, da República Tcheca, né? Você lê o nome dos autores, principalmente das mulheres, você lembra muito daquelas tenistas profissionais, né, que é Sokova, Rubikova, são nomes bem, bem típicos da região. E não é fácil fazer um follow-up de 23 anos e juntar a quantidade de casos, né, que, que eles juntaram. Você mostrou aí a referência, mas tem que estar no início do artigo, entendeu? O artigo é da Child's Nervous System, é a revista de referência da Sociedade Europeia de Neurocirurgia Pediátrica, e sempre colocar isso no início das apresentações, né? É um trabalho muito interessante. Por que que não se opera de cara? Isso é óbvio, né? São pacientes muito pequenos, às vezes o tumor é muito vascularizado, eles não toleram perda sanguínea grande, né? Para o anestesista, é difícil encontrar anestesista que encare essas cirurgias, e há uma tendência cada vez maior de a gente ressecar, fazer a biópsia, ir mais agressivamente nos tratamentos adjuvantes. Eu acho estranho radioterapia em 1 ano, eu queria até a opinião aí de Cassandra e de Anick, né? É, e lembrar, a gente vê isso em outras realidades, né? Acima de 3 meses, a cirurgia é mais tranquila, né? A troca da hemoglobina fetal ali para hemoglobina adulta, né? Você consegue acessos venosos melhores com o auxílio de cirurgião pediátrico. E, na minha visão, isso é uma corrente, é fazer o tratamento estagiado, né? Ressecar o que puder, não tentar ressecar tudo se o paciente não suportar, definir molecularmente e histopatologicamente o que é que ele tem, e mesmo com tudo, alguns casos são difíceis, né? Eu achei surpreendente a evolução de alguns gliomas hemisféricos difusos, né, do lactente. A pouca experiência que eu tenho é que a mortalidade é mais alta do que a que eles encontraram, né? Eu achei interessante também alguns ependimomas na evolução deles. Os astrostomas tendem a evoluir bem, muitos são do tipo desmoplásico ou gangliomas, né? Então, assim, tem mutação BRAF, que é citado no trabalho também, mas a gente não cobra muito isso, porque é algo que vocês vão ser introduzidos nesses seminários, né? E, então, parabéns aí. Só alguns comentários, né? Esse teste que você citou, Kolmogorov e Smirnov, né? É um teste de normalidade, acho que foi Pedro que citou, né? Para ver a distribuição das variáveis, a gente que
vocês que vão fazer trabalhos aí, eventualmente mestrado e doutorado, vão ter que lidar com isso aí também, né? Não sei se vocês viram, eles usaram a fórmula para ver o volume do tumor, é a mesma fórmula do hematoma, né? A vezes B vezes C sobre 2. É bem interessante isso aí, né? E com a evolução da patologia, muda-se os nomes, né? Eu me lembro quando eu operava esses casos, logo quando eu cheguei aqui, eu via muito tumor teratoide rabidoide. Hoje não, hoje a gente consegue analisar melhor, ter o complemento molecular. O problema é que às vezes isso demora, né? E o paciente pode deteriorar nisso aí. Eu vou passar para vocês aí, para você, Anik, e parabéns aí ao grupo, gostei demais. E vamos manter o tônus aí nas próximas reuniões, né? Realmente, Pedro e Flávio se desbruçaram, né, no trabalho. Peço desculpa, eu estou com a câmera desligada porque eu estou com minha pequena aqui dormindo no colo. Mas só em termos de terminologia, cuidado com o termo sobrevida e sobrevivência, não são sinônimos. Sobrevivência é quando você não tem um evento, e sobrevida você tem um evento. Então, você não pode usar os termos como sinônimos. Sobrevida você tem quando aquele paciente fica vivo ou quando ele tem uma recaída, aquela tal data. Sobrevivência é quando não acontece nada. Então, você não pode usar o termo como sinônimo. Então, cuidado quando for fazer a tradução, tá? É sobrevida o termo que se usa. O que me chamou a atenção é que quando ele vai comparar o cognitivo das crianças, ele comparou dos 36 como se fosse um pacote todo igual, né? Então, ele não separou por idade, ele não separou por tumores, ele botou os 36 que tinham sido acompanhados, como é que eles estavam cognitivamente. E a gente sabe que antes dos 2 meses, as conexões nervosas elas não estão totalmente feitas, né? Arquitetadas. Então, a gente sabe que qualquer lesão nessa faixa de idade, antes dos 2 meses de vida, ela acaba tendo um impacto gigantesco no cognitivo, né? E outra coisa, a extensão do tumor, né? Como é que foi feita a cirurgia para a gente ver se tem um impacto cognitivo ou não lá no futuro? Quais foram as áreas lesadas, se teve hemorragia ou não? Então, acho que nesse sentido, eu não sei se foi o artigo ou a interpretação, ficou a desejar, né? Porque a gente tem, por exemplo, Jack Hill, que é um dos neuro-oncologistas que mais estuda o impacto cognitivo, ele traz muito qual foi o tipo de cirurgia, como é que essas crianças evoluíram, quantas abordagens cirúrgicas foram necessárias, quanto tempo de UTI, quanto tempo de tratamento, mesmo assim. E outra coisa, lembrar da análise multifatorial e unifatorial. Então, vocês trouxeram várias vezes, não, a cirurgia, a radioterapia, a quimio, mas tem que juntar todas elas. Então, quando a gente faz uma análise multifatorial, eu acho quem é de fator prognóstico de maior importância. Por exemplo, o ependimoma, Jonathan Phelan, que é Los Angeles, que é o top, talvez o estudioso que mais entende ependimoma, ele diz: você tem um diagnóstico de ependimoma, chama o neurocirurgião. Se ainda tem algum resquício tumoral, pede para o neurocirurgião avaliar. Em terceira opção, chama o neurocirurgião. Ainda tem lesão, o neurocirurgião. E ele põe a radioterapia lá para a 10ª opção. A quimioterapia é só para você ter certeza que você fez alguma coisa. Então, ependimoma é uma categoria que a gente precisa do neurocirurgião. Então, mesmo tendo quimio e radioterapia como ferramentas, a gente sabe que elas não são as ferramentas mais eficazes. Hoje, com os estudos moleculares e com a medicina de precisão, a gente deu um pulo assim gigantesco. Acho que o tumor que está mais bonito de se estudar, se a gente pode dizer isso assim, é o meduloblastoma, porque ele já tem as categorias bem definidas no protocolo. Você já tem a separação, né, das classes, via Winter, via Sonic Jog, o grupo 3 e o grupo 4, como é que você vai conduzir? E ele separa o infant, né, que é a criança pequena, com a criança e com o adolescente. Então, ele já faz essa subdivisão. Então, é bonito de você classificar e você tratar, porque você vai seguindo já os fatores prognósticos. Então, você já tem essa análise. Então, o futuro da biologia molecular é ser mais acessível para que a gente possa usufruí-la. Acho que dentre os tumores mais complicados, a gente ainda permanece com o calo do tumor de tronco, né? Que infelizmente, mesmo sendo de baixo grau, pela localização, grande maioria inoperável, a gente tem pouquíssimas, quase nulas terapêuticas, né? Então, ainda hoje se questiona muito, faz ou não faz a biópsia. Hoje a gente sabe que a biópsia é imprescindível, porque talvez a gente em algum momento detecte algum marcador e que a gente no futuro possa ter um target terapia.
né? Então, se a gente puder identificar um marcador nesses tumores, que são considerados de baixo grau, e teoricamente de melhor prognóstico, mas pela localização eles são de péssimo prognóstico, com impacto vital, assim, menos de 2 anos de sobrevida. Sobrevida global, né? Nem sobrevida livre de eventos. Então, a medicina de precisão vem para mudar isso. Então, nos grupos de oncologia pediátrica, a gente tem essa grande mudança, coisa que a gente só via nos adultos, quando se começou a falar da biologia molecular. Então, ela trouxe um grande avanço agora para a gente na oncologia infantil, né? Justamente porque novas terapêuticas começaram a surgir, estão mais acessíveis. Ainda utópico, mas acessíveis de uma certa maneira. Mas era isso e parabéns. Boa noite. Tá, Sandra, deixa eu ver se eu apareço aqui. Estão me escutando? Sim, sim. Pronto. Eu me atrasei um pouquinho, peço desculpa, estava no trânsito, mas consegui entrar quase no início. Quero parabenizar os meninos, Flávio e Pedro, é um tema bem extenso. Dizer assim que o tratamento realmente oncológico do tumor cerebral hoje em dia ele está bem individualizado, né? Como o Ângelo falou, então você tem que avaliar realmente tanto a idade, as vias de acesso, se dá para ressecar por completo ou não. A parte de biologia molecular hoje em dia a gente tem que ter, é algo que a gente faz um esforço gigantesco para conseguir, porque com as novas terapias que a gente tem hoje em dia, terapia-alvo, e algumas já são acessíveis aos nossos pacientes, então é uma arma muito importante para a gente ter para esses pacientes. A grande maioria a gente sabe que o neurocirurgião ali digamos, é o mestre na condução, né? Que a grande maioria, quando vocês vão estudar, vocês vão ver que o tratamento de escolha é o cirúrgico, mas a gente sempre dá prioridade para a qualidade de vida do paciente. Então, mesmo que o cirúrgico é o prioritário, é o curativo, mas se for deixar sequela, aí não. Aí ele para um pouquinho e aí a gente tenta ajudar com a quimioterapia, terapia-alvo. A radioterapia, realmente, hoje em dia, a gente evita o máximo nos nossos pacientes, né? Tem os de baixo grau, geralmente não são sensíveis à radioterapia, então é químio e neurocirurgia. E a radioterapia a gente deixa para o paciente acima de 3 anos, mas existe protocolos, no caso, por exemplo, o teratoma rabidoide, pela agressividade, e pela sua sensibilidade à radioterapia, no protocolo diz acima de 12 meses que você pode irradiar a criança. Mas a gente tenta protelar o máximo, porque a gente sabe o grau de sequela que essa criança vai ter aí em relação à parte cognitiva, de aprendizado, que vai ser imensa. Então, a gente protela o máximo possível, mesmo que o protocolo diga que pode fazer, a gente tenta fazer a quimio e segurar para que essa criança cresça um pouquinho mais para a gente poder irradiar. Tá certo? Então, estão de parabéns. Até falar, Anique, para vocês verem como a medicina está muito, tudo está avançando rapidamente, os estudos em tumor cerebral. Então, em setembro, a gente teve a primeira droga liberada, que é uma terapia-alvo, para glioma de tronco cerebral. Então, temos o primeiro tratamento, assim, digamos, específico para tumor de tronco. É uma vitória, mas ele foi liberado nos Estados Unidos, o FDA. No Brasil ainda não está liberado, mas já existe essa droga. Então, para É vocês verem aquela, como age naquelas vias MPAK, né? Que é dos birrais. estonas, na via Ah, das tá estranho. estonas. É, Ah, então tô por e fora. aí, mas assim, aí para fazê-la tem que ter a biópsia. E a gente sabe da dificuldade de se biopsiar e como se contraindica realmente biopsiar um tumor de tronco, né? O tumor de tronco para biopsiar, ele tem que aflorar no assoalho do quarto ventrículo. Pois é. Se ele é intrínseco, pode-se tentar para o estereotaxia, mas assim, tem que rezar para não sangrar, né? Porque o nosso medo é fazer algo que seja pior do que a própria doença. Exatamente. É um risco muito grande, né? Mas aí o grande problema é que essas drogas novas, elas só são liberadas se você provar que Dá tem para ali fazer, alteração agora molecular. tem que ser um Eu time sei, assim endossando isso aí, porque a família tem que ter ciência do potencial do risco. risco. Exatamente. Mas estão de parabéns e vamos Essa manter as escala, discussões.
Essa escala Lansky vocês usam mesmo em oncologia pediátrica? É o Karnofsky da criança? Bem que Fala essa aí, a Nica é que está mais habituada com ela. Lansky, Karnofsky, dependendo da idade. O Karnofsky a gente deixa para os adolescentes mais, e o Lansky a gente usa para as crianças e para os bem pequenininhos também. Então, o Lansky e o Karnofsky a gente usa assim na pediatria. Seria o PPS dos adultos, né? O dos estado. adultos, né? Que ele mostra muito, né, nesse artigo aí. Vocês gostaram do artigo aí, Anica? Cassandra? Gostei. Agora, uma opinião. Seria até interessante antes, se pudesse mandar para a gente também ler, porque aí a gente pode até, Sim, né, fazer a mais gente comentários. bota naquele grupo lá de WhatsApp, né? Inclusive, para o próximo mês, quiserem selecionar aí, fiquem à vontade. Se não, eu vou atrás de algum artigo. Essa revista, ela é muito boa, sabe? Ela é bem valorizada na especialidade. Querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Eu ia nesse ponto também de, se possível, disponibilizar com antecedência, que aí nós alunos não vamos estar num primeiro contato com o artigo, né? O slide viria para organizar as ideias e a gente que leu ia poder perguntar algumas coisas. Eu fiquei curioso da parte que falou dos tipos, né, de cirurgia, que o GTR era total, o NTR uma espécie de lâmina, o STR subtotal. Da diferença, né, assim, mais clara de NTR para STR, seria o NTR um pouco mais invasivo, se comparado ao STR, mas assim, quanto, né? O NTR é near total, né? É quase um Ah, quase GTR, total. mas aí Pronto. fica uma cápsula, um pouquinho de célula, né? O subtotal muitas vezes é uma biópsia ampliada, né? Você entra para fazer uma biópsia e tira um pouco mais, né? E o Sim, GTR é o que, se a anatomia permitir, você tenta fazer, né? O problema, assim, se você vai muito agressivo e deixa uma sequela importante, a própria sequela em si impacta a sobrevida, né? Então, você tem que ir bem armado. Não adianta mostrar uma tomografia pós-operatória bonita em um paciente ruim, né? Então, até fica ruim de tratar depois, né? O paciente vai precisar de tráqueo, gastrostomia, performance péssima, né? Então, tudo isso tem que estar na mesa de decisões. Tá bom, pessoal? Eu acho que É. a gente já passou de 1 hora aqui. Vou parar a gravação. E então, de parabéns mesmo. E no grupo do WhatsApp, né, a gente combina os próximos artigos. A divulgação foi ampla aí. A gente vai tentar trazer uma mídia aí para isso aqui, né? A nível de estado, talvez seja um fórum interessante. Estou vendo todo mundo aqui. Quem quiser ativar o vídeo aí para tirar uma foto, né? Quem não tiver com o filho no colo, como a Nick aí, eu vou fazer um print aqui da tela, a gente botar aí no Instagram. Ai, a Nick apareceu aí. Vou botar no Instagram Aí. aí. Vamos lá, 5, 4, 3. Quem não quiser botar, 2, 1. Vou fazer aqui o print. Feito. Pronto. Obrigado aí, pessoal. Boa Joia. noite. A gente se vê Obrigada, no boa próximo noite. mês aí. Um abraço. Tchau. Tchau.